Santo, Santo, Santo. Eu ainda estou um pouco cansada, né? Eu ainda continuo com a pressão alta, mas eu creio num Deus que tudo pode. Aleluia. Uma pressão alta, uma diabetes alta para Deus não é nada. Porque o Senhor é grande, Ele é quem cura, Ele é quem salva, Ele é quem liberta, Ele é quem batiza com o Espírito Santo, né? E nós servimos a esse Deus vivo, maravilhoso, que tem dado a sua vida para nos salvar, para nos resgatar. Eu louvo a Deus, pois eu aceitei Jesus, eu tinha 18 anos, e até hoje eu sirvo ao meu Senhor, e tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Jesus me salvou, me batizou com o Espírito Santo, e é por isso que jamais eu deixarei esse Deus maravilhoso. Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito por mim, nas lutas, nas dores, nas enfermidades, mas Ele tem cuidado da minha família de uma maneira muito especial. E eu louvo a Deus por estar aqui, adorando ao Senhor. E agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode aplaudir Jesus, amados irmãos. Deus é bom, né? Glória a Deus. Quero dar oportunidade ao diácono Cícero também. Está com oportunidade também para fazer algo da parte do Senhor. Mais uma vez, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quero dizer que estou muito alegre por estar aqui no povo de Deus. Aleluia. Nós somos uma família de Deus, uma família querida, valorizada. Irmão, a gente, às vezes, parando assim um pouquinho para meditar, a gente dá para, pelos olhos da fé, contemplar o valor que cada um de nós tem. Aleluia. Nós temos um valor tão grande que nem nós mesmos não sabemos o valor que nós temos. Nós somos assim, a gente está aqui umas figuras aqui de pessoas, né? Umas pessoas, tudo assim, a gente olha, vê a face de uma, a face de outra, sabe que é um povo santo, um povo que Deus cuida, louvado seja o nome santo do Senhor, né? Eu agradeço a Deus também por o Senhor ter nos ajudado, ter me encaminhado para aqui, né? Deus sabe, né? Aleluia. Glória a Deus. Aqui é uma casa de refúgio, uma casa que o irmão é abençoado, e Deus está abençoando ele tem acolhido as pessoas, né? Semana que eu cheguei aqui meio assim angustiado, mas ele mandou sentar, né? E começou a conversar comigo. E quando eu saí daqui, já saí alegre. Né? Saí alegre. Louvado seja o nome do Santo Senhor. E para isso eu quero louvar o Senhor com um hino. Irmão, eu tive uma crise de AVC, que eu tive. Teve 14 ataques de AVC. Só naquela igreja ali foi 2. Ali naquela estrada de Macaíba ali, teve vezes que eu tirei o carro para fora da pista para não bater nos outros carros. Mas eu orava ali, Jesus afastava aquela crise que me atacava. Irmão, mas a gente tem que ser muito tranquilo. A gente tem que ter muita prudência, ser paciente. Porque muitos AVC tem atacado, ele ataca, aí vem a pessoa é culpada. A pessoa se aperreia, faz tanto se aperrear, se aperreia com o menino, com qualquer outra pessoa. E quando pensa que não, está atacado, né? Mas aí eu pego, irmão, o lado da memória, da minha cabeça, esse lado aqui,
essa perna e esse braço. Mas Jesus tem restaurado muita coisa em cima de mim. Aleluia. Glória a Deus. Coisa que eu nunca pensei era o louvor. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Glória a Deus. Mas o Senhor tem me ajudado com um hino. E eu tenho perseverado com esse hino, mantendo ele. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. É o que diz assim. São as santas escrituras que nos falam de Jesus, o qual vindo nas alturas fez brilhar nas trevas a luz, para nos dar eterna vida até a morte se humilhou, tendo já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro ponto de amor. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nunca mais vai ser ouvido outro encontro de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor. Salvação estou fluindo deste encontro de amor. Do juízo fui liberto, da condenação da dor. E bem estou bem certo que Jesus é o Salvador. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus, né, irmão? Por aqui, deixar até por aqui, não vou terminar o resto das estrofes, não, mas Deus proverá, né? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Eu Deus. sei, irmão, que Deus vai abençoar os irmãos também. Amém. Em nome de Jesus. A gente vê a congregação do Senhor ouvindo assim, mas Deus está aqui, Jesus está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Ele está curando, está abençoando, está pessoa angustiada. Jesus chega da paz, da alegria, Aleluia. Aleluia. Eu tenho prova disso, irmão. Louvado seja o nome do Santo Senhor, que o Senhor tem feito comigo. Louvado seja Deus. E pode fazer com os irmãos, tudinho. Também. Qualquer irmão que chegar aqui e precisar, está ao certo do Senhor aqui. Estou passando por uma angústia. Ore por mim, ele ora. A esposa dele tem orado por mim. Cheguei aqui angustiado, ela fez oração por mim, e ele fez também. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente conhece o amor. Jesus só opera no amor. A gente tem a paz uns com os outros, amor com os outros. E Deus, eu sei que a luta vem. Vem luta, vem desespero, vem lidaval diferente, mas Deus está no barco com a gente. Está abençoando, está dando vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ontem eu estava lá nos Guarapes, fui para casa do meu filho, e eu falando lá que fui tirar meu cabelo lá no conhecido. Eu disse que estava falando lá que Jesus tinha tirado um dom que Deus tinha me dado da leitura. Que Deus tinha me dado o dom de ler a palavra. Irmão, era tão maravilhoso que lá nos Guarapes, lá numa granja lá, Deus me deu o dom de eu ler. E lá mesmo eu começava a ler. Eu começava a ler ali. Aí eu digo, mas rapaz, eu estou lendo aqueles versículos que o pastor leu na igreja. Tudinho eu estou lendo. Que maravilha. Aí eu digo, eu vou ler no outro canto, vou caçar no outro canto. Aí pegava a Bíblia assim, abria no outro canto. Abria, estava o dedo aqui, eu digo, pronto, eu quero ver aqui. Aí quando eu tirava o dedo que eu olhava aqui, fechava de novo que eu olhava, estava na mesma leitura que Deus tinha me dado. Eu sei que foi uma bênção, foi uma maravilha.
Eu creio que Jesus pode me dar essa leitura de volta. Essa leitura desapareceu, de poucos dias para cá desapareceu. Mas Jesus pode me dar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu creio num Deus que é maravilhoso. Que Deus nos abençoe e abençoe os irmãos também. Vocês continuem fiel a Deus. Glória a Deus. Sendo obediente a Jesus, a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Caminhando que Deus vai operar grandes milagres na vida de vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Pode aplaudir Jesus, amados irmãos. Glória a Deus. Deus é bom, né, igreja? Louvado seja Deus. Deus, Ele é bom. Glória a Deus. Quinta-feira foi pregado sobre isto. Louvado seja Deus. O amor é o maior dom. Glória a Deus. Sem amor, ninguém verá Deus. Ninguém. Glória a Deus. E o amor é provado contra aqueles que nos perseguem. Amar quem nos ama é muito fácil. Jesus diz, que galardão tu terás. É muito fácil. Não é verdade? Agora amar aqueles que nos aborrecem, que já nos fez mal. Foi pregado isto aqui, quinta-feira, igreja. Louvado seja Deus. Só vai subir quem tem um amor. Quem não tem amor não sobe. Porque o amor, ele é sofredor. O amor, ele perdoa. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo as cartas, ele disse, você pode falar a língua dos anjos, vocês podem ter o dom de profecia, você pode ter o dom da ciência, tudo isto. Mas se tu não tiver o amor, nada tu tem. Nada. Pois o amor é provado naquele momento difícil com pessoas. A Bíblia diz, siga a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém vê a Deus sem o amor e sem a santificação. Pois foi pregado isto aqui quinta-feira. Glória a Deus. Sobre o amor. E bem sabemos, amados irmãos, que está fugindo o amor. A Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos enfriarão. Quando a Bíblia fala o amor, de muitos estão falando da igreja. Viu? Não é do mundo, não. Porque o contexto bíblico vai nos falar que o mundo não tem amor. O mundo não tem amor. Quem tem amor são os crentes. Pois temos que demonstrar o amor com aqueles que são cruel conosco. Amém? Foi assim que Jesus fez. E ele disse, sede meus imitadores. Paulo disse, sede imitadores de Cristo, como um filho amado. Glória a Deus. Aí Paulo disse, sede meus imitadores como sou de Deus. Paulo é prova que ele perdoou. A Bíblia diz que ele foi perseguido, foi caluniado. Glória a Deus. A Bíblia diz que os judeus, os irmãos, os crentes, todos perseguiram ele. Mas ele perdoou. Porque sem perdão ninguém verá Deus. Amém, igreja? Pois o que o diácono falou é bem verdade. O amor é tudo. É tudo. O amor, ele é tudo. Amém? O cooperador George tem 5 minutinhos para dar uma saudação que Deus tocou no coração dele. Em nome de Jesus. Eu saúdo a Maria na paz do Senhor. Bom, já quero dizer que estou muito alegre, né, de estar aqui reunido com cada um dos irmãos, né, que vieram essa noite, irmão, cultuar ao nosso Deus, né. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias juntamente comigo no Evangelho de João, capítulo de número 19, apenas o versículo de número 17 e 18. E quero que os irmãos meditem nesses 2 versículos que eu vou ler aqui, que Deus colocou no meu coração. Amém? Quem achou, diga aleluia. Quem não achou, diga espere por mim. Amém? Passarei a ler. Diz assim a palavra do Senhor. E levando ele a sua cruz, as suas costas,
saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros, um de cada lado e Jesus no meio. Irmão, aqui está falando quando Jesus ele pegou aquela cruz pesada, né? Colocou nas costas e saiu a caminho do Gólgota, né? A palavra de Deus diz que cada passo que ele dava, irmãos, era coisa muito, entendeu? Ruim, muito pesada. Ou seja, aquela cruz não era para Jesus, mas sim para cada um de nós que aqui está, né? Cada chicotada que ele levou, aleluia, foi por mim e por você. Cada gota de sangue que jorrava ali de Jesus foi por mim e por você, né? Ele sofreu ali naquela cruz, né? Mas não reclamou. O amor dele foi tão grande, irmão, por mim e por você, né? Que quando eu estava lendo essa palavra da crucificação dele, quando ele foi preso, ele começou a ser chicoteado. Um chicote que os soldados romanos começavam a dar em Jesus se chamava azorrague. Irmão, cada chicotada que o soldado dava, pegava do lado de Jesus aqui e arrancava, ficava vários cortes abertos, profundo, né? Teve um cirurgião que comentou sobre isso, que disse que quando aquele chicote pegava, porque aquele chicote na ponta dele tinha ponta de osso e uns ferros, tipo umas garras assim, que quando dava, e ficava aqui assim e arrastava. Imagine aí, quanta dor Jesus não sofreu, quanta dor ele não resistiu por mim e por você, né? E ele, quando ele foi crucificado naquela cruz, estava um do lado e um do outro, né? E ele no meio. Teve um que começou a dizer: tu não é Jesus? Salva-te a mim e a ti mesmo. E o outro disse: para de incomodar o mestre. Ele não tem culpa não, mas a gente tem. E o outro disse: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no paraíso. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí eu digo, irmão, que Jesus, ele não tem amor maior do que o de Jesus, que ele sofreu por mim e por você naquela cruz, né? E era essa palavra que eu queria deixar para os irmãos. Que os irmãos meditem nesses 2 versículos, né? Medite também quando Jesus foi preso, que vocês vão ver o que ele sofreu por mim e por você. Amém. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E as palmas que exaltam o nome do Senhor. Glória a Deus. Estou alegre com a nossa irmã Rejane estar aqui pela primeira vez. Veio lá de Macaíba. A irmã Rejane congregou comigo ali em Macaíba. Com a gente ali. Ela foi pelos meses, eu ali, ovelha da gente. Para a glória de Deus. Amados irmãos, dia 27 de setembro agora, né? Hoje é 1º de setembro, o aniversário da igreja, vai ser bênção aqui na frente, amém? Faça convite, vai ser bênção, né? Glória a Deus. Eu vou ver que eu edito lá o cartaz, né? Que vai vir um evangelista, vai vir um evangelista de Natal também. Glória a Deus. Vou ver se dá para editar. Evangelista Gutenberg. Glória a Deus. Homem de Deus, que diz: pastor, estarei aí também. Para nós, né? Pregou 3 vezes no nosso ministério. Hoje ele congrega ali na Assembleia de Deus. Acho que é setor. Esqueci o setor, ali em Natal. Glória a Deus. E vai estar comigo aqui, vai estar com todos nós aqui. Glória a Deus. Ele conhece o ministério, sabe? Louvado seja Deus, a honestidade que nós temos com a palavra. Glória a Deus. Nós foi fundado de acordo com a palavra. Glória a Deus. Temos princípio naquilo que nós cremos. Louvado seja Deus. Como já foi falado algumas vezes aqui, nós crê
nos novos dons do Espírito Santo, a igreja apostólica. Nós cremos no batismo, quer dizer, no Pai, no Filho e o Espírito Santo. Glória a Deus. Nós cremos, o nosso ministério crê que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Nós cremos desta forma, que a igreja vai ser arrebatada. Não vai passar o dia do Senhor, a ira de Deus sobre a terra. A igreja vai subir. Amém, igreja? E alguns princípios que nós temos no ministério. Glória a Deus. Pode bater uma salva de palmas para Jesus. Por que igreja? Porque uma igreja, ela tem que ser fundamentada na palavra. Nada pode substituir a palavra. Amém? Nada. Glória a Deus. E bem sabemos que a palavra de Deus, ela é tudo na vida do crente. Glória a Deus. Graças a Deus. Nós cremos também na morte de Jesus e na morte vigária. E na expiação, ressurreição e ascensão de Cristo e o valor do sacrifício de Jesus. Nós cremos também que Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Amém, igreja? O Espírito Santo é Deus, sim ou não, igreja? Espírito Santo é Deus, igreja. Amém? Glória a Deus. Por isso que se dá o nome de Deus triuno. Aleluia. Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, onde Paulo, glória a Deus, ele dá a bênção apostólica. Amém, igreja do Senhor? Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós cremos também que na igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza na verdade. Glória a Deus. O batismo bíblico nas águas. O batismo nas águas tem que ser, glória a Deus, como eu falei para a irmã, no nosso ministério só quem batiza é homem, porque nós não tem base bíblica. Igreja que tem mulher que batiza, ela está fora da palavra. Amém, igreja? Mulher não pode batizar. Ninguém. Amém? Só quem pode batizar é homem. Nós cremos no batismo nas águas. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque talvez a igreja não conheça alguns princípios do nosso ministério. Nós temos muitas coisas que depois eu vou ensinar para os congregados. Sobre os nossos costumes. Glória a Deus. Os nossos costumes são diferentes. As irmãs têm coisas que não podem usar. Glória a Deus. Os irmãos têm coisas que não podem usar. Amém, igreja? Porque a porta é estreita. Glória a Deus. A porta, ela continua sendo estreita. Ela não é larga. E a igreja de Cristo, Jesus pagou um alto preço. A cruz era para a gente. Mas Jesus foi por nós e se fez de maldito por nós na cruz, levando os nossos pecados. Amém, igreja do Senhor? Nós cremos na evidência do falar em línguas, do batismo com o Espírito Santo. Mas só não no batismo, mas nos novos dons. Dom de cura divina, profecia, dom de maravilha, dom da fé. Tudo isto, igreja. Tudo isso nós cremos. Amém? Para que a igreja venha a ser curada, temos que, louvado seja Deus que crê. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus? Cremos na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo. A igreja para sua edificação conforme sua soberana vontade para o que foi útil. Na segunda vinda de Cristo, cremos também em duas fases distintas. A primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja.
antes da grande tribulação. Na segunda é visível e corporal, com a sua igreja glorificando, para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. Amém, igreja? Glória a Deus. A primeira vinda ninguém vai ver Jesus, porque Jesus não vai descer. A primeira vinda é o arrebatamento. Amém? A igreja vai subir. Quem é a igreja? Somos nós. Vai subir com o Espírito Santo. Jesus vai estar nos ares. A segunda vinda, louvado seja Deus. Jesus vai vir. Glória a Deus. Aleluia. Com a igreja e com os anjos para batalhar na grande batalha do Armagedon. Vai descer no Monte das Oliveiras. Nós cremos desta forma. Amém? Eu falo após o arrebatamento. Após quando Jesus subiu. Amém, igreja? Quando Jesus subiu, ele não vai descer, a igreja vai subir. Nós cremos dessa forma e temos texto bíblico para isto. Amém? Louvado seja Deus. Em um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas, distintas, que embora distintas são iguais em poder, glória e majestade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Criador do universo, de todas as coisas, que há nos céus e na terra, visível e invisível, e de maneira especial os seres humanos por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo involutivo. Como Big Bang é? Big Bang é. Amém, igreja? Após cremos nas 3 pessoas divinas, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém? Estamos no fim. Estamos na era do fim. Estamos na 3ª pessoa, o Espírito Santo. Quem habita na igreja é o Espírito Santo. Quando nós recebemos Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. A irmã Fátima ali voltou para Jesus segunda, não foi, irmã Fátima? O Espírito Santo desceu sobre ela. Porque está escrito no livro de Gálatas. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo, ele pousa. Amém? Agora recebesse o Filho, te darei o meu Espírito. O Espírito Santo. Ele passa agora a fazer morada. É diferente como no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele tomava na hora de usar os profetas em profecia. Ele tomava e depois ele subia. Mas agora ele mora. Amém? Glória a Deus. Nós cremos que vai ter salvação na grande tribulação. Porque a Bíblia fala. Mas como que o Espírito Santo de Deus te convence? Não é verdade? Esta é uma polêmica que também eu não vou falar hoje. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas a Bíblia fala que vai ter e tem as formas. Glória a Deus, que vai ter o arrebatamento. Aleluia. Glória a Deus. Por que, igreja? Porque vai ter anjos pregando e as 2 testemunhas pregando. Amém? As 2 testemunhas ninguém sabe, irmão. Amém? Relatos, teorias de Moisés, Elias, outros dizem Elias e Enoque. Mas é teoria, amém? Nós não podemos comprovar, mas são teorias que pode ser Enoque e Elias. Outros dizem que é Elias, outros de Moisés. Também não é coisas que nós... Porque isso é para a grande tribulação. Amém, igreja? Nós vamos subir, amém? Pois não precisa nós saber disto. Amém? Porque a Bíblia diz as coisas ocultas pertencem a Deus, mas revelada aos homens. As coisas ocultas, irmão, é a Deus. Amém? Não. Caim e Abel. Caim matou Abel. Caim foi embora para uma cidade. E lá ele teve filhos. Foi? Quem são aquelas pessoas que no início só tinha eles lá? Amém? Pois estude, irmão. As coisas ocultas pertencem a Deus. Amém? Glória a Jesus. Amados irmãos, mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês que cooperaram. O irmão José, o irmão Aloísio, o irmão Rafael, cooperador Jorge, e o irmão Evilásio, que esteve trabalhando aqui para essa igreja ficar bonita. Amém? E domingo vamos estar aqui, já tem aqui, graças a Deus, para nós deixar a igrejinha bonita, como o diácono falou. É uma igreja, irmão,
O inimigo ele tem se levantado, nós sabemos disso. Mas temos que pedir a Deus que nos dê força, nos dê graça. Como Paulo disse, né? Louvado seja Deus. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, igreja? Vamos orar pelos dizimistas e ofertantes. Eu quero pedir que o cooperador George passe com a salva. Louvado seja Deus. O nosso cooperador Tiago vai orar e depois de louvar o Senhor Jesus com o hino da harpa. O irmão já sabe o hino do cantor cristão? Vá treinando, amém? Nós só aprendemos se nós treinarmos, não é verdade? Pois vamos treinando o cantor cristão, que em outubro vamos começar a cantar o hinário do cantor cristão. Amém, igreja? Pois eu peço que os irmãos da igreja comecem a louvar ao Senhor, porque vão ser pegos de surpresa com o cantor cristão. Amém? A nosso irmão Tiago vai louvar, antes vai orar por todo o dizimista em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero cumprimentar a Maria Igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar pelo dizimista e a oferta da casa do Senhor. Você que trouxe o seu dinheiro, trouxe a sua oferta, pode levantar para o alto. Você que não trouxe, não se preocupe, Deus vai abrir as portas. Glorioso Deus, eterno Pai, Senhor da glória, Deus de maravilha, Deus eterno, quero te apresentar para o dizimista, a oferta da tua casa. Quero te apresentar, meu Pai, cada um dos teus servos, ó Pai. Abre, meu Pai, a janela dos altos céus. Abre, meu Pai, a porta de emprego para o pai de família, para a mãe de família. Quero te apresentar para o dizimista ofertante, meu Pai, esta noite. Senhor, abençoa cada vida. Em nome do Senhor Jesus, é isso que te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Irei louvar o Senhor com o hino da harpa cristã de número 259 da harpa cristã. O título, Creio Eu na Bíblia. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé não pode agradar ao Senhor. Eu na Bíblia, livro do Senhor, foi de Jesus Cristo, mostro doce amor. Todos meus pecados apagados estão, paz e gozo tenho em meu coração. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para minha Bíblia é o maná do céu. Mostra o meu caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Creio eu na Bíblia, ensina-me a cantar. Canto de vitória e de amor se paz. Lindas melodias eu cantando vou.
pelo sangue estou. Creio eu na Bíblia. Para mim a Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Só a Santa Bíblia a santidade dá. Este dom de Cristo prometido já. Todos os que buscam plena salvação, estas bênçãos só em Cristo acharão. Creio eu na Bíblia. Para mim a Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Lemos hoje a Bíblia para todo pecador, para que encontre Cristo Salvador, sendo sua vida livre de pecar. O divino livro ele vai honrar. Creio eu na Bíblia. Para mim a Bíblia mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia. Glória a Deus. Desde já agradecer a que maravilhosa oportunidade. Aleluia, Jesus. Graças a Deus, amados irmãos. Quem crê na Bíblia, dá glória a Deus. Louvado seja Deus. É o livro de fé e prática. É o livro, glória a Deus, que nós cremos, é a Bíblia. Louvado seja Deus. O livro mais vendido. Glória a Deus. Amados irmãos, o irmão Rafael estava uma benção aí, né? Paletó de gravata. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu lembro do irmão também que ele não era obreiro, não, irmão, mas ele só vinha de paletó e gravata lá para a igreja, o irmão Evandro, né? Só vinha de paletó e gravata, de terno. Só vinha assim, irmão. Louvado seja Deus. Por quê? Porque achava bonito, e é bonito, né? Não precisa ser obreiro, não, irmão, para vir de terno, não, viu? Fica à vontade, irmão Rafael. Fica à vontade, se te desejo, venha, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus, porque Deus é bom. Amém, igreja? Se tem vontade, venha. Glória a Deus. Mas, irmão, estou alegre com esta família. Estive conversando com o Adriano ontem, ou foi hoje? Eu não lembro. Foi ontem ou hoje? Foi ontem, né? Sentimos a falta de vocês aqui quinta-feira, mas ele falou que não pôde vir, não teve como. Mas ele disse, pastor, estarei aí segunda-feira com a minha família. Apresenta a irmã Fátima, o irmão Adriano, essa família Cida, seus filhinhos. Apresenta nas orações, irmão. Eles vêm daqui. Eu não sei se vocês conhecem aqui o antigo restaurante Carne e Queijo, não era? Era Carne e Queijo, não? Eles moram ali, irmão. Vai por aí por cima, ó. Mora lá em cima e vem, né, irmão? Glória a Deus, né? Pois Deus, ele vai honrá-lo. Amém, igreja? Glória a Jesus. A nossa irmã hoje não veio, a nossa irmã Tamires não, Thaís, irmã do nosso irmão Tiago. Glória a Deus. Apresenta ela nas orações, irmão. Ela necessita muito, amém? Ela voltou para Jesus, mas há uma luta travada. Apresenta ela nas orações, amém? Estou alegre, né? Com o nosso irmão Tiago e Diego. Sempre eu estava convidando ele, a sua esposa. Amém? Vamos cantar assim, igreja? Vamos cantar assim. Visitante. Vamos, irmão Piedade, você que sabe. A presença, prazer, estamos. Igreja ama vocês, aleluia. Vai, visitante, como vai? A sua simpatia nos atrás, glória a Deus. Para sermos bons amigos. Visitante, como vai? Não importa a igreja que tu és, se do Calvário tu estás, coração, aleluia, glória a Deus, e meu irmão serás,
Glória a Deus. Dás as mãos, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Aí um pedaço, sabe, né, vai e traz mais gente, era mais ou menos assim. Glória a Deus. Amém, igreja do Senhor. Glória a Jesus. Amados irmãos, em outubro nós levantamos a primeira segunda-feira de outubro, vai ser levantada uma poderosa campanha. Amém? Vai estar conosco aqui alguns vasos de Deus, pregando e orando pelos divinos dons do Espírito Santo. Vai ser bênção. Amém? Deus vai fazer coisas grandes. Quem crê que Deus vai fazer coisas grandes também? No dia 27, dá glória a Deus. Irmão, convide pessoas, irmão. Convide. Amém? Convide pessoas. Louvado seja Deus. Divulgue, né, a obra de Deus. O celular da irmã está quebrado, né? Da irmã Maria. Pois vocês que têm redes sociais, divulguem, irmão. Amém? Divulgue a obra de Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé, igreja do Senhor. Vamos orar pela serva do Senhor, a nossa irmã Piedade, que vai nos trazer a palavra de Deus hoje. Amém? Que vai ser instrumento aqui esta noite. Amém, igreja do Senhor? Vamos orar por ela. Glorioso Deus, eterno Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus eterno. Eis aqui a tua filha, meu Deus, fala conosco, usa a tua filha esta noite, falando conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Receba a serva do Senhor com palmas para Jesus. Glória a Jesus. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero convidar os amados irmãos para mais uma vez se pôr de pé. Lemos a palavra do Senhor do livro de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Glória a Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Vamos ler apenas o versículo 1 e o versículo 9. Glória a Jesus. Só o Senhor é Deus. Amém? Versículo 1 diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e este era um dos chefes dos publicanos, e era rico. Versículo 9. Disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Levante sua Bíblia para cima e vamos orar. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor da glória, Deus de maravilha. Neste momento, Senhor, eu quero te apresentar a tua palavra lida esta noite, Senhor. A tua palavra, Senhor, vem falando aos corações, meu Deus. Porque a tua palavra, Senhor, ela limpa, ela cura, ela liberta, ela salva, meu Pai. Senhor, que não seja eu, Senhor, mas seja o Senhor querendo falar com a tua igreja, Senhor. Não, meu Deus, o que queremos ouvir, mas o que o Senhor quer passar para a tua igreja, meu Pai. Fala comigo, Senhor, fala com o teu povo através desta maravilhosa palavra. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar e glorificar o Senhor Jesus com palmas bem alegres. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor nos fala aqui no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 19. A partir do versículo 1, a palavra do Senhor vai nos falar sobre a história de Zaqueu. Uma história bem conhecida, irmãos. Confesso aos irmãos que não é a primeira vez que estou pregando, mas, irmãos, pregar a palavra do Senhor é uma responsabilidade e também um privilégio tão grande que todas as vezes que eu vou pregar eu me alegro, mas eu também, irmãos, fico com temor ao Senhor, porque eu não estou lendo qualquer palavra, irmãos. Não é qualquer palavra que eu estou lendo aqui, não.
E melhor ainda, não é para qualquer um que eu estou falando para a noiva do Senhor. Eu estou falando para a igreja amada, para a menina dos olhos de Deus. Então imagine, irmãos, a importância e o privilégio que é falar desta palavra maravilhosa. Essa palavra que um dia me alcançou, que um dia alcançou a cada um que está aqui e que irá alcançar mais vidas em nome de Jesus, sim, irmãos. Porque a palavra do Senhor diz que o desejo do Senhor é que todos se salvem. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso a sua morte na cruz do Calvário. Por isso aquele sacrifício, irmãos. Por isso tudo aquilo na cruz, por amor a mim e a você. Antes mesmo de virmos conhecer quem é Jesus. Porque, irmãos, quando nós nascemos, nós costumamos a dizer assim como passamos a entender. Eu sou de Jesus desde quando eu nasci. Não, irmãos. Você só conhece, você só prova o amor de Deus quando você o aceita verdadeiramente. O Senhor, Ele manifesta o seu Espírito, o seu amor puro e verdadeiro sobre a sua vida. Você é restaurado, você passa a ter uma nova vida, uma nova mente, um novo entendimento, irmãos. Por isso que a palavra do Senhor fala sobre um novo nascimento. Você nasce de novo. Tudo aquilo que você aprendeu antes, irmãos, agora você vai ser ensinado através da palavra de Deus. Esta palavra, irmãos, que é a bússola que nos levará até o céu, aonde tem morada preparada para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero trazer aqui esta noite, falar um pouco sobre este homem, Zaqueu. A palavra do Senhor diz, a partir do versículo 1 em diante, diz: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E este era o chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor, ele começa dizendo quem era Zaqueu. A palavra do Senhor diz que Zaqueu era um homem rico. Zaqueu era um homem são de saúde, sim, porque a palavra do Senhor não diz que ele era enfermo. Zaqueu era um homem são, Zaqueu era um homem rico. Zaqueu era um homem farto de tudo, porque a palavra do Senhor diz que ele era um dos chefes dos publicanos. Ou seja, Zaqueu era cobrador de impostos, considerado naquela época um homem rico. Zaqueu era um homem farto, e quem era a multidão que vinha até Jesus? Doentes, enfermos, paralíticos, aqueles que necessitavam de um milagre, eram os que iam até Jesus. Porém, Zaqueu não. Zaqueu já era farto. Daí, irmãos, o motivo pelo qual nós devemos nascer de novo. Porque Zaqueu, a convenção de Zaqueu foi um pouco diferente das demais. Zaqueu não foi atrás de Jesus pelo que ele podia lhe oferecer. Zaqueu foi atrás de Jesus pelo que ele era. Porque Zaqueu não necessitava de um milagre. Então o que levou Zaqueu a conhecer Jesus, a ter o interesse em saber quem é Jesus, quem era aquele homem de Nazaré, quem era aquele homem que operava milagres. Louvado seja o nome de Jesus. E Zaqueu, irmãos, ele teve o interesse de saber quem era Jesus. E a palavra do Senhor diz que ele era chefe, ou seja, ele era um homem de autoridade. Podemos, irmãos, observar que a palavra do Senhor diz no Evangelho de João, conta a história de Marta e Maria e seu irmão Lázaro, que estava enfermo. A palavra do Senhor diz que quando Lázaro estava enfermo, Marta e Maria mandaram alguns chamar a Jesus. Pois eles, irmãos, eram considerados pessoas também ricas. Então eles tinham alguém que pudesse mandar chamar Jesus. Imagine Zaqueu, chefe dos publicanos, um homem rico, que tinha pessoas a seu favor. Por que não mandou chamar Jesus? Não, irmãos, ele mesmo foi. Ele mesmo teve o interesse de saber quem é Jesus. Quem é este homem, como ele é. Como
não é este homem que o povo fala? Quem é essa pessoa? Zaqueu, ele teve o interesse e ele não perdeu tempo, irmãos. Ele não perdeu tempo, ele não pensou: bem, eu sou um chefe dos publicanos. Quem sabe este homem aí de Nazaré não apareça por aqui, talvez para me reverenciar por eu sou uma autoridade. Não, ele mesmo, por ser autoridade, não precisou que ninguém o chamasse, apesar de que ele podia ordenar. Mas ele foi até Jesus, buscou conhecer quem era este homem. E a palavra do Senhor diz, no versículo 4, e correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Imagine, irmãos. Imagine um homem de autoridade que você conhece, querendo ver alguém e subir a uma árvore, irmãos. Irmãos, aquilo não era postura para Zaqueu, mas Zaqueu, ele não se importou com seus status, ele não se importou o que a multidão poderia falar em vê-lo ele ali em cima. Zaqueu, ele tinha um foco, saber quem era Jesus. Zaqueu, ele não precisava de um milagre até então, porque quando ele conheceu a Jesus, foi que ele viu a necessidade de que sou farto de tudo, mas o mais importante eu não tenho, que é a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine, irmãos, Zaqueu, a palavra do Senhor diz que ele subiu a uma figueira brava. Para alguns estudiosos diz que era uma figueira que continha espinhos. Outra dificuldade até maior para Zaqueu. Zaqueu era um homem baixo, irmãos. A palavra do Senhor diz que ele era um homem de pequena estatura. Então, com certeza, no meio da multidão, Zaqueu não poderia ver Jesus. Quando ele viu a figueira brava, ele subiu para ver quem era Jesus. Apesar de que naquela figueira havia espinhos, Zaqueu não se importou. Subiu para ver quem era Jesus. E a palavra do Senhor diz, irmãos, Zaqueu pensava que naquele dia ele iria ver Jesus e conhecê-lo. Mal sabia Zaqueu, irmãos, que o Senhor já tinha preparado um encontro com ele e que naquela noite o Cristo, a qual ele queria saber, estaria na sua casa. A palavra do Senhor diz, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Pode aplaudir ao Senhor Jesus? Observe, irmãos, um fato curioso que eu ouvi, que é bem verdade. Zaqueu, para ver quem era Jesus, ele precisou subir naquela árvore. Ou seja, para ver Jesus, ele precisou subir. Mas para receber Jesus, ele precisou descer. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, irmãos, Zaqueu teve o privilégio de ver Jesus por cima. Porque sabemos que quantos iam até Jesus em busca do seu milagre, se ajoelhava nos pés do Senhor e o clamava. Zaqueu teve o privilégio de ver o mestre vir, ele estando em cima. Mas, irmãos, as coisas não começam assim. Para ele ver Jesus, ele precisou subir. Mas para recebê-lo, ele precisou descer. Porque ninguém é maior do que o nosso Deus. Não há autoridade, irmãos, que se iguale à autoridade de Jesus. Não há ninguém que seja tão poderoso quanto o nosso Senhor. Não há ninguém, irmãos, que possa comparar a sua glória com a de Cristo. Não há, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor disse para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa. Olha, irmãos, eu acho que Zaqueu ficou assustado quando viu. Porque ele nem imaginava que Jesus falaria com ele. Quem dirá que chamaria-o pelo seu nome? Porque Jesus, ele conhece cada um de nós e ele nos conhece pelo nome. E ele disse, Zaqueu, imagine o susto de Zaqueu. Ele disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Irmãos, Jesus não deixou que Zaqueu o convidasse. Jesus mesmo se convidou, disse, Zaqueu, desce depressa,
porque hoje me convém entrar em tua casa. O Senhor tinha marcado um encontro com Zaqueu. Zaqueu era o único que não sabia. Porque o nosso Deus é o Deus de surpresa, irmãos. O nosso Deus é um Deus que nos surpreende. Irmãos, Ele nos surpreende. Quantos aqui já foram surpreendidos por Deus? Quantos já orou a Deus pedindo algo, pensando que o Senhor dá na frente e o Senhor provê naquele momento? Quantos irmãos aqui já viveram pela misericórdia e bondade de Deus? Quantos irmãos provaram da sua providência todos os dias? Louvado seja o nome do Senhor. E Zaqueu foi privilegiado, irmãos, porque o Senhor se convidou para ir na casa de Zaqueu. E a palavra do Senhor diz: e apressando-se desceu, e o recebeu com gozo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus, irmãos, ele chegou à casa de Zaqueu, Jesus não entrou só, porque a palavra do Senhor diz que todos, ou seja, alguém entrou com Jesus. Não alguém, mas alguns entrou também com Jesus. Zaqueu, ele não recebeu somente a Jesus, ele não impediu que as pessoas entrassem, não. Zaqueu permitiu que aqueles que vinham com Jesus viessem também, entrassem, participassem da mesa. Não seria um problema para Zaqueu, pois Zaqueu era um homem rico. Zaqueu era um homem farto. Não seria isso um problema para ele. Só do privilégio dele ter recebido um mestre na sua casa. Mas ainda assim, irmãos, Zaqueu não o conhecia por completo. Apesar de que o Senhor já conhecia e até mesmo falou no seu nome, mas Zaqueu não conhecia Jesus por completo. E a palavra do Senhor nos diz que aquelas pessoas murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Imagine Zaqueu, irmãos, uma autoridade, ouvindo que as pessoas falavam contra ele, ouvindo que aquelas pessoas murmuravam a Jesus contra Zaqueu dentro da sua própria casa. Zaqueu em momento nenhum se manifesta contra aquelas pessoas. Não, irmãos. Veja, irmãos, um homem poderoso naquela época, um homem rico, um dos chefes dos publicanos, Zaqueu, ouvindo aquelas pessoas falarem mal dele, podendo as repreender por ser uma autoridade, não. Zaqueu, ouvindo isso, ele diz a Jesus, e levantando-se, Zaqueu disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, o restituo 4 vezes mais. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, irmãos, muitos dizem que Zaqueu era um homem corrupto, que Zaqueu cobrava além do que era necessário, que Zaqueu roubava o povo. Mas, irmãos, não é isto que a Bíblia diz. Não sabemos se isso acontecia, porque quando Zaqueu ele recebe a Jesus, Zaqueu ele recebe também afrontas, mas a palavra de Deus, as palavras de Jesus já tinha penetrado em Zaqueu. Zaqueu não se aborrece com aquilo. Na mesma hora, irmãos, Zaqueu teve mudanças, sim, irmãos, porque quem dá ouvido à palavra de Deus muda. Há mudança, irmãos. Aqueles que dão ouvido à voz de Deus, ele muda. Você pode pensar, mas como eu vou mudar? Como, Senhor, eu gosto de me vestir assim. Senhor, eu já vivo assim, meu Deus. Eu vou te servir assim, Jesus. Não. Se a palavra do Senhor entrar verdadeiramente no teu coração, se você deixar, porque o Senhor quer. O Senhor, Ele quer, louvado seja o nome do Senhor. Nós ouvimos aqui, irmão, segunda passada, sobre aquele homem, pai do jovem lunático. A palavra do Senhor diz que aquele homem clama a Jesus e diz: Senhor, se tu podes, faz alguma coisa. E o Senhor diz: se tu crê. Porque, irmãos, não está no que Deus pode fazer, o Senhor tudo pode. Está no que você crê. Aquele
homem diz, Senhor, se tu pode, Cristo, não, se tu crê, tudo é possível ao que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, se você deixar a palavra penetrar, a mudança, essa palavra, irmãos, ela não é qualquer uma. A palavra que nós lemos, a Bíblia em si é muito poderosa, irmãos. Esta palavra tem virtude, esta palavra tem poder. Não há ninguém que leia e pratique as coisas que estão na Bíblia que continue da mesma maneira, não há, irmãos. Se você deixar Cristo entrar, a palavra do Senhor diz, se hoje ouvires a minha voz, não endureça o vosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor Ele quer operar, o Senhor Ele quer restaurar. O Senhor Ele quer te dar uma nova vida, um novo nascimento. O Senhor Ele quer fazer tudo novo. Louvado seja o nome do Senhor. Basta você crer. Basta você dar a liberdade para que o Espírito Santo de Deus trabalhe. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é educado, irmãos. Ele não é mal educado como Satanás, que só quer uma brecha. Não, irmãos. Cristo, ele quer que você se doe. Deixe ele trabalhar no tempo dele. Louvado seja o nome do Senhor. E não sabemos assim, irmãos. A palavra do Senhor, ela não diz o que Jesus falava na casa de Zaqueu. Quais eram as suas palavras? Até então, Jesus, no início, ele fala. E só vai falar nos últimos versículos. Pelo menos é o que está escrito na Bíblia. Mas não pense que o Senhor estava calado, não. O Senhor estava ali, falando. Estava ali pregando. Estava falando do seu amor, do seu sacrifício, da sua bondade, da sua misericórdia para com aquelas pessoas. E aquelas palavras surgiu efeito no coração de Zaqueu. E a palavra do Senhor diz que na mesma hora, Zaqueu, ele muda. E ele diz, Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, Senhor, se eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Ou seja, o amor estava nele, irmãos. Porque só tem amor com o próximo quem tem o amor de Deus. Porque é como o pastor falou. Quando a palavra do Senhor diz que naqueles dias o amor de muitos esfriarão, não está falando do mundo. No mundo não há amor, irmãos. Só amor, irmãos, na vida daquele que ama Cristo, porque Cristo é amor. Então, irmãos, a palavra de Jesus surgiu efeito e brotou amor naquele homem. Brotou amor em Zaqueu. E Zaqueu passou a olhar com olhos de compaixão e ele disse, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, irmãos, a mudança. Mudança de pensamento. Mudança de vida. Até os bens que Zaqueu tinha, ele resolveu abrir mão, irmãos. Porque quando nós se encontramos Cristo, Cristo é o nosso maior bem. Cristo é o nosso maior tesouro. Não há nada mais valioso do que Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz, e se de alguma coisa tenho defraudado a alguém, o restituo 4 vezes mais. Ou seja, irmãos, talvez Zaqueu não era um homem corrupto. Porque, irmãos, se o amor estava nele, se as palavras de Jesus surgiu efeito, Zaqueu não iria omitir. Não. Zaqueu teria dito, Senhor, eis que hoje eu deixo todas as práticas a qual me fazia pecar. Alguma coisa assim Zaqueu teria falado. Mas ele disse, Senhor, se de alguma forma eu tenho defraudado, eu tenho enganado, roubado alguém, o restituo 4 vezes mais. Irmãos, se Zaqueu tivesse defraudado, roubado alguém ou alguns, como Zaqueu iria restituir a todos? 4 vezes mais ainda. Zaqueu estava dizendo ali, se há alguém que eu roubei,
vezes mais. Porque ele diz: Senhor, se eu defraudei alguém, o restituo 4 vezes mais. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, ele diz: e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Pode adorar ao Senhor Jesus. Pode adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, irmãos. Pois somente Ele é digno. Louvado seja Deus. O Senhor, irmãos, disse no meio de todos que murmuravam, que julgavam, que falavam contra Zaqueu, o Senhor diz: hoje veio salvação a esta casa. Pois Zaqueu, irmãos, resolveu dar ouvido às palavras de Jesus. A salvação, a palavra do Senhor diz, irmãos, que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela surge efeito, aleluia. E nos traz salvação. Glória a Jesus. Um dia ouvimos esta palavra e nos convertemos através da fé, através desta palavra. Tal como Zaqueu, ouvindo estas palavras do próprio Jesus, se converteu. E o Senhor diz: hoje veio salvação a esta casa, pois esse também é filho da promessa, esse também é filho de Abraão. E o Senhor conclui dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Pode aplaudir mais uma vez ao Senhor Jesus, pois Ele é digno, irmãos, aleluia. O Senhor, Ele veio para salvar a mim e a você. Nós que andávamos perdidos, que andávamos nesse mundo de engano, nesse mundo de mentiras, irmãos. E o Senhor, Ele nos mostrou uma nova vida. Ele mostrou o que quer para a sua igreja, o que Ele quer para mim, o que Ele quer para você. O plano de Deus começa a fazer efeito na sua vida quando você entrega a sua vida a Ele, pois nós somos dele. Se entregue a Ele, não resista. Não deixe seu coração duro perante o Senhor, não. A oportunidade está aberta. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Esta palavra que você está ouvindo, louvado seja o nome do Senhor. Deixe que ela penetre. E o que vai acontecer depois? Deus fará. Deus, Ele irá fazer. Como Ele irá fazer? Não sei. Deus trabalha de maneira individual, irmãos, com cada um. Deus trabalha de maneira diferente na vida de todos. Mas Ele trabalha de maneira extraordinária. Ele trabalha com divindade. Ele trabalha com amor na vida de cada um. Louvado seja o nome do Senhor. Quer saber o que Zaqueu ouviu? Quer saber o que Zaqueu sentiu? Aceite a Jesus. O Senhor te fará sentir também o que aquele homem sentiu. O Senhor te fará sentir o que nós sentimos quando aceitamos a Jesus. Não, irmãos, não estávamos preparados. Porque, irmãos, o amor de Deus é extraordinário. Somente aquele que está no barco, aquele que está com Cristo, aquele que vive com Deus, prova da sua misericórdia, da sua providência e da sua bondade todos os dias, todas as manhãs. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Fique com esta maravilhosa palavra. Deus falou ao meu coração e creio que o Senhor Ele falou aos corações dos amados irmãos. Assim como eu venho falando desde o início do culto, irmãos, porque o Senhor Ele fala nos louvores. O Senhor Ele fala, irmãos, quando alguém vem contar as bênçãos. O Senhor Ele fala em cada testemunho, em cada hino. O Senhor Ele fala em cada saudação. Esteja com seus ouvidos abertos. Se hoje ouvir esta palavra, não endureça o vosso coração, porque essa palavra ela traz efeito. Esta palavra ela traz alívio. Louvado seja o nome do Senhor. Seja edificado, irmãos, através desta palavra. E desde já eu agradeço minha maravilhosa oportunidade em nome de Jesus. E a igreja recebe o servo do Senhor com palmas bem alegres para Jesus.
Graças a Deus. Palavra muito forte. Amém, igreja? Glória a Deus. A nossa irmã Piedade falou, aceita Jesus, né? Que virá, né? A Bíblia diz no Evangelho, primeiro é buscar o reino do céu e sua justiça. Quer dizer, automaticamente a salvação. Quando um homem aceita Jesus, uma mulher aceita Jesus, automaticamente vem a salvação. Porque a palavra da cruz, para nós que somos salvos, parece loucura, disse o apóstolo. Aí a Bíblia diz também que a salvação é o quê? É uma morada de paz, gozo e alegria. Porque aqui nós temos a paz interior, que é o Espírito Santo. Mas no mundo temos aflições. Quem tem aflições aqui? Biblicamente todo mundo. Não tem para onde ir. Não existe ninguém que não tenha aflições aqui. Todo mundo. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. A palavra aflições pode também dizer tribulações. Mas tenha de bom ânimo que eu venci o mundo. As aflições vão vir na vida do crente, na vida de quem não é crente. Mas quando nós aceitamos Jesus, nós sabemos para onde nós vamos. Capítulo 14, versículo 1 e 2 de João diz, não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. É esta morada que nós, glória a Deus, todos os dias batalhamos para morar nessa cidade, nesta morada. Porque todo dia, irmão, nós pecamos. Todo dia nós pecamos. Todo dia. Não existe ninguém que diga, eu não pequei hoje. Todos pecam. A Bíblia diz, aquele que não peca já está pecando. Todos os dias nós pecamos. Seja com qualquer coisa, mas estamos pecando. Glória a Deus. Mas temos que estar pedindo perdão a Deus todo dia. Porque se nós não precisasse de pedir perdão, glória a Deus, nós já estávamos no céu. Glória a Deus. Pois todo dia nós pedimos perdão a Deus pelos nossos atos, pelas nossas fraquezas. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Lá em Zaqueu, a irmã Piedade lendo, aí no versículo 5 ela disse, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. A Bíblia diz que Jesus olhou para o alto, ali na figueira, e ele viu um homem. Ele não disse, homem, desce daí. Ele falou assim. Ele não falou assim. Ele disse, Zaqueu, desce daí. Zaqueu, desce daí. Por que ele falou assim? Porque ele é onisciente, onipotente, onipresente, glória a Deus. Ele conhece as nossas vidas, glória a Deus. E ele não chama por apelido, ele chama pelo nome. Aleluia. Ele disse, hoje mesmo eu vou entrar na tua vida, Zaqueu. E como a irmã Piedade estava falando, a Bíblia não diz que Zaqueu estava roubando, não. Ele disse, sim. Quando tem um sim, aleluia. Segundo a gramática portuguesa, não está afirmando que ele fazia. Ele disse, sim. Glória a Deus. Se eu fiz alguma coisa a mais, eu vou recompensar. Mas a Bíblia diz, amados irmãos, que Zaqueu, ele se abriu para o Espírito Santo. Ele se abriu pela palavra de Deus e ele não falou ou deixou para outra hora. A Bíblia diz aqui no livro de Atos, capítulo 16, o tema do culto é salvação e libertação. Não é isso, Pedro? Atos capítulo 10, capítulo 16, versículo 30, e diz, e tirando para fora, foram e dizem, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar isso, o carceleiro. Aqui está falando de Paulo e Silas
quando eles foram libertos pelo Senhor. A Bíblia diz que o Senhor libertou eles daquela prisão. E a Bíblia diz que os carcereiros chegou e perguntou. Aí, versículo 31, ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. É necessário só crer. Glória a Deus. O batismo vem depois, porque o batismo das águas é para quem é salvo. Amém, igreja? É necessário crer e será salvo tu e tua casa. Primeiro nós crê, aceita Jesus, aí depois vem o batismo, porque o batismo não é uma opção, o batismo é um mandamento para quem é salvo. Amém, igreja? Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus fale mais no coração dos irmãos. Uma palavra tremenda. Zaqueu, ele reconheceu que necessitava de Jesus. Ele ouviu falar que Jesus estava passando. A Bíblia vai dizer, amados irmãos, que a Bíblia vai dizer que não fala muito de Zaqueu. É só aqui, muito pouco. Nós não sabemos quem era Zaqueu. Só que ele viu falar de Jesus e ele subiu na figueira brava para ver Jesus. Ele subiu para ver, porque ele, aleluia, necessitava ver Jesus. Ele necessitava ver Jesus. Pois essa é a vida de quem, aleluia, ainda não aceitou Jesus, aquele que está afastado. É necessário crer. É necessário crer. Ele disse como? E eles dizem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e todos que estavam em sua casa. É necessário, irmão. É necessário. Porque nós temos um corpo, nós temos quer dizer, é um corpo, posso dizer corpo, baseado em 5:23 de 1 Tessalonicenses. Nós temos um corpo, nós temos uma alma, nós temos um espírito. E nós vamos prestar conta com Deus. Após a morte, sexo e juízo. Não existe purgatório. Não existe, depois da morte, sexo e juízo. E Zaqueu não quis morrer antes de conhecer Jesus. De que antes de aceitar Jesus. Ele não quis. O carcereiro, ele quando viu aquele milagre, ele quis Jesus dizer: senhores, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. A casa de um crente é abençoada. A casa de um servo de Deus é abençoada. Glória a Deus. Pois essa foi a palavra que a nossa irmã Piedade trouxe. Glória a Deus. Zaqueu, o homem que se humilhou e foi honesto e amou. Glória a Deus. Hoje não está, aleluia, fácil para uma pessoa aceitar Jesus. Hoje não está fácil. É muitos escândalos nas igrejas. É muitas meninice. É muita coisa que está escandalizando o evangelho. Mas não olhe para isso e firme dentro do seu coração, porque a Bíblia diz, Jesus diz: é lícito que venham, é lícito que vai vir o joio, o trigo, o bode, a ovelha, o falso profeta, o mercenário, vai vir, mas não olhe e coloque dentro do seu coração, não faça isso. Porque ele disse: é lícito que vem o escândalo, mas ai daquele que por onde vem o escândalo. O evangelho está sendo escandalizado. É tanta coisa no YouTube, irmão. É tanta meninice. É tanta coisa. Mas nós não podemos olhar para isso. Porque ainda existem as igrejas sérias. As igrejas que pregam o evangelho. Que pregam o evangelho como, aleluia, pastores, obreiros, missionárias, que tem amor pelas vidas, ainda existe, que paga preço. Como eu estava falando para a irmã Piedade um dia desse, às vezes a gente ganha um carro, aí é para obra,
mas não dá uma carona ao irmão. Às vezes tem crente que passa de moto, não dá carona, irmão. Rapaz, se eu passar de moto, irmão, eu dou a carona tanto a homem como a mulher, irmão. Não tem isso comigo. Porque quem dá o respeito é você. Glória a Deus. Amém, igreja? Toda a vida quando eu desço esse capacete, doido para ver que eu vejo alguém para me levar. Porque eu lembro que quando a gente vinha de Macaíba, a gente não tinha transporte. Quantas vezes parava uma pessoa, vamos, e eu agradecia. Aí bota a propriedade de Jesus, mas não dá a carona, não pega o carro, faz com mais uma piedade. Glória a Deus. Traz pessoas de Macaíba, como o irmão Tiago. Pega o seu carro, faz para a obra, se doa para a obra. Pega a sua moto, se doa para a obra. Como eu já falei, irmão, quantas vezes eu cheguei de 11 horas com a minha esposa, levando um e outro para casa. E a moto está aí, irmão. Para precisar, para pregar pregador, para ir deixar pessoas longe, está aí. Glória a Deus. E para precisar também para algo, né? Ir no hospital, eu estando aqui. Glória a Deus. Este é o Evangelho de Cristo. O Evangelho que transforma, que muda. Porque não adianta a gente viver só de aparência. Nós temos que mudar por dentro. Aquele carcereiro, ele mudou por dentro. Zaqueu mudou por dentro. Zaqueu era rico, ele tinha tudo. Ele era respeitado. Mas ele precisava, como a irmã Piedade de Jesus, ele precisava. Como aquele hino da harpa. Eu preciso de Jesus, tu precisa de Jesus. Os hinos da harpa, do cantor cristão, que são espirituais. Amém, igreja? Que o Espírito Santo de Deus fale mais nos vossos corações. Amém? Essa noite, quem está, aleluia, afastado, que quer se reconciliar com o Senhor, aquele que ainda não aceitou Jesus, que quer aceitar Jesus, a oportunidade está aberta. Amém, igreja? Não é por força nem por violência. Amém? A nossa igreja não faz apelo desta forma. Eu sempre falo para os irmãos da igreja, não vá ontar a pessoa, porque deixa constrangido. Nós não... Quem já viu igreja que é assim? Vá lá. Tem pregador que diz, vá lá no sermão. Não. Isso é antibíblico e antiético. Não vá. Porque a palavra, olha o que ele disse aqui. E tirando para fora, disse-lhe, Senhor, o que é necessário que eu faça para me salvar? Foi bem simples. Bem simples. Amém? Pois nós não faz esse tipo de apelo. Fica na dispensação de cada um. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O cooperador Jorge já vai, quando for pregar, ele já vai sabendo como é o costume, né? Sobre o apelo. Não é desse jeito que nós fazemos, irmão. Nós não temos esse costume. Diácono, porque é um costume, muitas vezes, cooperador que deixa a pessoa constrangida. Eu digo porque quantas vezes pessoas chegavam e diziam, eu aceitei por impulso. Não é por impulso. Se a palavra não... Quem é o pregador que vai? Amém? Quem convence é o Espírito Santo. O livro de Zacarias diz, não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Amém, igreja? Glória a Deus. Amados irmãos, louvado seja Deus. Graças a Deus. As camisas já estão bem pertinho, viu? Hoje mais 2 pessoas mandou fazer mais 2. A irmã Edilza e seu filho, né? Glória a Deus. Amados irmãos, em nome de Jesus, creio que esta igreja vai ficar uma bênção. Depois, quando nós agitar ela todinha, aí nós pensamos abrir um ponto de culto lá em Macaíba, porque tem pessoas que querem lá em Macaíba, que quer se congregar conosco, mas para estar vindo para cá não tem como. Amém? Glória a Deus. Mas disse que quando estiver em Macaíba vai se congregar conosco na igreja apostólica da fé em Jesus. Mas primeiro vamos construir o nosso templo próprio, em nome de Jesus. Amém? Irmão Diego, sua digníssima esposa Bruna. Bruna. Foi uma honra em receber vocês, viu? Volte sempre, viu? A irmã Rejane também, né? Sei que é um pouco difícil para ela vir, mas como tive uma vaga e ela quiser, né? Eu creio que a irmã Piedade está aí. Glória a Deus, os nossos irmãos aí também. Glória a Deus, a nossa irmã Cida. Se sinto
Louvado seja Deus, honrado com a presença de você. Quinta-feira estará pregando a palavra de Deus, um servo de Deus. Vai estar pregando a palavra de Deus e orando por todos. Amém? Segunda-feira vai também ser uma benção. Os milagres continuam. Segunda-feira, os milagres continuam. Agradeço a Zaqueu, que está hoje aqui conosco. Amém? Estarei orando por imposição de mão. Por todos e ungindo com óleo, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, igreja do Senhor? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer oração em nome de Jesus. Vamos orar. Glória a Deus. Estamos orando por Maria das Dores, né? Ela fez uma cirurgia. Glória a Deus. Graças a Deus, né? Está aí conosco. A esposa do cooperador Jorge. Eu agradeço a irmã Maria Alves, o nosso irmão Heleno. Glória a Deus, né? Que Deus abençoe vocês. Glória a Deus. É um prazer também estar recebendo vocês aqui. Glória a Deus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Amados irmãos, eu quero falar algo para os irmãos. Depois a missionária quer falar com os irmãos. Amém? Sobre a respeito do aniversário. Glória a Deus, porque nós costumamos falar sempre dentro da igreja e com todos. Amém? Glória a Deus. Sobre aqueles que vão cooperar. Amém? Você que sente desejo de outro ministério, de chegar, pastor, no aniversário eu quero doar refrigerante, eu quero doar refrigerante, pode falar com a missionária. Amém? Glória a Deus, a nossa irmã Janaína, o irmão seu Carlos, doaram 2 refrigerantes já e disseram que vai vir mais. Amém? Glória a Deus. Após vocês que sentem desejo, ajude essa obra. Ajude, porque aqui, como o nosso diácono falou, é um refúgio para todos aqueles. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, vocês que têm roupa e não usam, né? Os irmãos que têm calça, as irmãs que têm vestido, que têm saia, louvado seja Deus, que não usam. Amém? Se quiserem doar, tragam para cá nos cultos, camisa, né? As irmãs que têm camisa também, camisa de manga, os irmãos camisa de manga, podem trazer para cá, irmão, para a gente doar para aqueles irmãos que estão precisando, os irmãos que têm calça que não usam, as irmãs vestido, saia, traga para cá. Amém? Eu quero doar porque para a igreja que a gente vai fazer doação para quem precisa. Amém, igreja? Porque nós trabalhamos com doação. Amém? Após você que sente desejo de abençoar no aniversário, pode falar com a missionária em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por mais um culto. Agradeço a irmã Piedade pela pregação em nome de Jesus. E agradeço a todos mais uma vez. Vamos orar. Glorioso Deus e eterno Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus eterno, obrigado por este culto, obrigado, meu Deus, aleluia, abençoa a vida dos teus filhos, abençoa, meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Curva as cabeças, estenda as mãos, glória a Deus, receba a bênção dos apóstolos. Amém? Depois, hoje não, eu quero fazer uma pequena reunião com todos os irmãos da igreja. Amém? Todos os irmãos, para me falar algo sobre o ministério com todos os irmãos. Amém? Glória a Deus. Curva as cabeças, estenda as mãos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja. E a igreja diz, só uma vez assim, a paz do Senhor Jesus. Amém? Estarei orando aqui. Tiago, Piedade, pega a câmera. Glória a Deus, eterno Pai. Jesus Cristo, eu te apresento.
Visita para tua serva. Eu apresento ela, cobre ela com teu sangue. Repreende todo o mal. Dá esforço a ela. Dá vigor, meu Deus, para cada dela estar na tua casa. Oh, meu Deus, para contemplar as maravilhas. Senhor, cobre ela com teu sangue em nome de Jesus. Amém. E uma Priscila, faça Deus é verdadeiro. Porque Deus ele vai se mover a favor das pessoas. Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus eterno. Meu Deus, eis aqui o teu filho, cobre ele, cobre ela. Vai livrando, meu Deus, do teu filho, da tua filha. Oh, meu Deus, cobre eles, meu Deus. Eu te apresento a ida dele, meu Deus, para o trabalho. Eu apresento, meu Deus, cobre ele, meu Pai. Livra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Livra, 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 livra. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh, meu Deus, eu apresento a tua filha. Eu apresento, meu Deus, esta criança vai repreender toda enfermidade, meu Deus, que fica sempre lá dentro daquela casa. Em nome de Jesus. Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus eterno. Eis aqui este casal. Deus, como teu filho, livrando a diabetes. Meu Deus, vai com ele cada vez que ele sai desta moto. Cobrindo ele, meu Pai. Meu Deus, vai guiando sempre as direções dele. Oh, meu Deus, livra a tua filha, eu apresento a saúde dela. Eu apresento, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, apresenta a casa, eu apresento os filhos dele. Vai cobrindo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmã Marial, Deus dele está chegando na tua saúde. Glória a Deus, ele está este peso vai chega aqui, a oração fica sua digníssima. Pega no bracinho dela aqui. Glória a Deus, vamos apresentar o pé dele. Eu te apresento o pé agora. Deus vai passando uma boa no sangue. Aleluia, em nome de Jesus Cristo. Todo mal seja repreendido agora. Toda enfermidade. Em nome de Jesus Cristo. Lá me retira agora toda enfermidade. É em nome de Jesus Cristo. Todo mal, toda enfermidade. Meu Deus, eu te apresento este casal. Livra, meu Deus. Oh, Jesus querido. Em nome de Jesus Cristo. Deus está dando um motivo para mim. E
gente aceita que é com cabeça mais fácil. Já vou estar orando. Em nome de Jesus. Vai, você ora. Deus de Deus, obra do Filho, todos os pecados, em nome de Jesus Cristo, Pai. Vai cumprir a vida da vida, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus eterno. Ó, Pai, teu filho, a tua filha, repreende tudo mal, apresenta o trabalho deles, que eles venham a cada dia, Deus, ser próspero, que eles venham a cada dia, meu Deus, aleluia, ser abençoado, meu Deus, apresenta aí a vida do Pai do irmão Tiago, da irmã Verdade, o brilho do teu sangue repreendendo tudo mal. Glória a Jesus, amados irmãos. Eu já quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Já quero agradecer a todos aí do internauta do Facebook, do canal da igreja, no YouTube. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E fique na paz do Senhor Jesus.